Olá, alunos e inscritos no meu canal. A aula de hoje refere-se ao relevo, os agentes internos e externos que transformam e modelam o relevo da superfície terrestre. Aqui é a professora de Geografia Welma Pereira. Relevo. As diversas formas da superfície terrestre constituem um dos aspectos que diferenciam as paisagens. O conjunto de formas existentes no planeta Terra recebe o nome de relevo. O relevo é o modelado da superfície terrestre, que podem ser explicadas pela ação de agentes internos e externos à crosta terrestre. Por exemplo, na sua cidade, como é a superfície das ruas da sua cidade? São ruas planas? São ruas elevadas, com morros? É a partir dessa análise que nós vamos definir as formas do relevo. Para a formação do relevo, existem agentes internos ou endógenos, eles são formadores do relevo. Os agentes internos ou endógenos do relevo são os elementos naturais que alteram a forma do modelado superficial terrestre a partir do seu interior, ou seja, a partir da força interior que existe na Terra, e por isso são também chamados de agentes internos de transformação do relevo. Os principais são tectonismo, vulcanismo e terremotos. Para a gente fazer uma análise do tectonismo, nós sabemos que o planeta Terra é formado por placas tectônicas em seu manto. Temos três camadas, o núcleo, o manto e a crosta. No manto é a camada mais pastosa e é lá que estão localizadas as placas tectônicas. Essas placas, elas se movimentam e se deslocam constantemente. Esse exemplo aqui é o exemplo de transformação ou transformante. É o deslocamento das falhas, seja horizontal ou paralelas, podendo ser provocado através desses deslocamentos, terremotos e formação e deformação de rochas. Nesse movimento aqui, ocorrem deslizamentos, né? As placas se deslizam e, ao se deslizar, pode provocar abalos sísmicos, terremotos. Temos aqui também outro exemplo, que é o exemplo divergente das placas tectônicas. Lembrando que essas placas se movimentam devido às correntes de convecção que existem no interior da Terra, que liberam forças através desses movimentos tectônicos. Nesse movimento divergente aqui, as placas afastam uma da outra, provocando aí também, pode provocar erupção vulcânica, porque ao afastar, o manto é expelido para fora e formando-se grandes erupções vulcânicas. Também, ao afastar uma da outra, provoca o dobramento, né? Provoca a formação de montanhas, seja montanhas que formaram através dos vulcões, né? Seja através da força da placa tectônica. Temos também o movimento convergente. Nota-se que uma placa, seja ela continental, ou seja, na superfície terrestre ou no oceânica, ela penetra sobre a outra placa, né, resultando num metamorfismo, terremotos ou dobramentos. A partir do momento que uma placa penetra sobre a outra, há uma força que vai soerguer e fazer a formação de dobramentos ou formação de montanhas. Esses movimentos aqui, formação de montanhas, gente, ocorreu na superfície terrestre há milhões de anos atrás e hoje nós vemos aí a origem de várias montanhas, como a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, presente na superfície terrestre. Temos também aqui um exemplo de uma erupção vulcânica, né, que é um agente interno da superfície terrestre. Exemplo aqui de terremoto, resultado aí de um deslocamento ou deslizamento de uma placa tectônica. Isso aqui ocorre, gente, nas áreas, em países que estão localizados no limite das placas tectônicas, né? Então, neste mapa aqui, nós podemos perceber que aqui, por exemplo, está localizado ao norte da América, a placa norte-americana, ao sul, a placa sul-americana. Aqui nós temos uma placa
africana, placa euroasiática, a placa aqui ó, do Pacífico, a placa aqui indo-australiana. Como que eu percebo essas placas? Através dessas linhas aqui rosa, que está separando cada formação de placas tectônicas que existe no nosso planeta. Lembrando que tem uma teoria que há 200 milhões de anos atrás existia um só supercontinente ou uma só placa tectônica chamada Pangeia e que aos poucos foram se separando e até hoje elas estão em movimento e continuam em separação. Certo? Então, no limite das placas tectônicas, nós percebemos que há elevação de cadeias montanhosas, quanto mais marrom, mais alta a altitude, há ocorrência de erupções vulcânicas e ocorrências de abalos sísmicos, terremotos, tsunamis, entre outros. O Brasil já houve erupções vulcânicas no passado. Por exemplo, lá em Poços de Caldas, em Minas Gerais, é uma região que houve erupção vulcânica. As ilhas de Fernando de Noronha também são de origem vulcânica, mas atualmente, graças a Deus, ele está localizado aqui ó, no centro da placa sul-americana, então não há ocorrência de erupções vulcânicas no Brasil e nem terremoto. Temos alguns tremores, né? Vão ocorrer às vezes falhas nas rochas, mas ocorrências de terremotos com alta intensidade não existe no Brasil, já aqui próximo à Cordilheira dos Andes, né? O Chile, por exemplo, constantemente ocorrem terremotos e nós vemos aí tragédias aí em várias mortes de pessoas, desconstruções de casas e prédios, né? Há uma grande destruição quando ocorre um terremoto em uma cidade, principalmente onde há a presença da sociedade humana. Também nós temos os agentes externos ou exógenos, são os modeladores do relevo. Aí vão ser as forças externas da Terra e não internas. Quais são as forças externas da Terra? Aquilo que vem da atmosfera, a chuva, o vento, o rio, né? Então, os agentes externos do relevo são aqueles que proporcionam modificações constantes e significativas no relevo. Essas mudanças, principalmente ocasionadas pelo desgaste físico, a erosão, o processo de erosão, que costuma ocorrer de forma lenta e gradual. Lembrando que os agentes aqui, ó, internos, de forma rápida, né, a transformação. Já os agentes internos é de forma rápida e já os agentes externos é lento e gradual. Então nós temos a força pluvial, que é a chuva, nós temos a força fluvial, que é a força dos rios, temos a força eólica, que é a do vento, a força glacial, que são as geleiras, a força marinha, que são as águas do mar, e a força antrópica, que é o homem, ou a força dos seres vivos. Todos esses agentes aqui são modeladores de forma lenta na superfície terrestre. A chuva, os rios provocam erosões, provocam vossorocas, que são um processo de erosão provocado pela chuva. O vento modela a superfície terrestre. Então, nós temos aqui os exemplos. Aqui, ação do mar. A água do mar, através das suas ondas, vão batendo aqui, ó, nessa encosta, e aqui nós vamos formar um relevo chamado falésia. Isso é um processo de erosão provocado pela força do mar. Aqui, ó, a força do vento, esse relevo aqui todo contornado pela força do vento, as dunas de areias, né? Isso aí são a força eólica. Isso aqui, ó, a força da chuva. Olha aqui o desenho, o exemplo da vossoroca. A retirada da cobertura vegetal faz com que ocorra esse processo de erosão aqui, ó, e degrada o solo, né? Então, por isso que a importância da cobertura vegetal para proteger o solo da intensidade da chuva. Outra agente é a ação glacial dos gelos, né? Os gelos nas partes mais altas, dos relevos mais altos, nós percebemos que a temperatura do ar diminui, por isso há uma predominância de gelos em cadeias de montanhas, né? E isso também provoca erosão. A Cordilheira dos Andes, por exemplo, ela está localizada em uma área tropical, né? De clima equatorial, quente. Porém, a altitude da montanha
provoca a diminuição da temperatura e a formação de geleiras. Ação dos rios, os rios também provocam erosão, né, nas encostas dos rios, por isso que é importante a preservação da mata ciliar aqui, ó, para não provocar o processo de assoreamento. E a ação antrópica é aquela que mais modifica, porque o homem utiliza as máquinas, constrói prédios, constrói avenidas, constrói estradas, desmata para agricultura. Então, o homem, a ação antrópica, interfere mais nesse relevo com mais intensidade, mais rapidez do que os outros agentes erosivos. Certinho, gente? Então, as principais formas de relevo. Aqui nós temos o modelo planície, o planalto, que é um relevo alto plano. A depressão é a parte mais rebaixada de um relevo. A montanha é a parte mais alta do relevo. A depressão relativa é uma parte um pouco mais rebaixada, separando a montanha de uma outra área, né? Então, são as formas de relevo. As principais formas de relevo. Exemplo aqui, as planícies, terrenos relativamente planos, formados pela deposição, ou seja, pelo acúmulo de sedimentos que vem de terrenos altos. Planaltos são áreas altas, porém em cima são planas, superfície bastante erodida, ou seja, desgastada pelo vento e pelas águas, podem ser formadas por chapadas e serras. As depressões são as áreas mais rebaixadas que existem. São superfícies planas bastante desgastadas com altitude mais baixas, podem ser relativas quando estão rebaixadas em relação ao entorno ou absolutas quando estão abaixo do nível do mar. As montanhas são as formas com altitudes elevadas e bastante inclinadas que se originam pelo movimento das placas tectônicas ou de atividade vulcânica, como nós já falamos. E temos as formas de relevo do Brasil. Como que são as formas de relevo do Brasil? No Brasil, nós sabemos que não existe montanha. As principais formas de relevo do Brasil são os planaltos, as depressões relativas, as escarpas, que são áreas onde o processo de erosão, separando de uma área de planalto para uma área de planície. Então, as principais formas de relevo do Brasil é planalto, depressão e planície.